Artigo 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais deste Código. Artigo 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade. Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da Justiça responsável pelo registro nos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no artigo 223, caput e parágrafo 1º. Artigo 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática de atos processuais e à consulta, e ao acesso ao sistema e aos documentos dele constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos previstos no caput. Artigo 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, a comunicação eletrônica dos atos processuais e a assinatura eletrônica. Seção 3. Dos atos das partes. Artigo 20. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Artigo 201. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Artigo 202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Seção 4 dos pronunciamentos do juiz. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 1º. Ressalvadas disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Parágrafo 2º. Decisão interlocutória é todo procedimento judicial de natureza decisória, que não se enquadre no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz, praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Artigo 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Parágrafo 1º. Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Parágrafo 2º. A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei. Parágrafo 3º.
Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Seção 5. Dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Artigo 207. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Parágrafo único. A parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Artigo 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. Artigo 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante o registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe da secretaria, bem como pelos advogados das partes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na descrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Artigo 210. É lícito o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Do tempo e do lugar dos atos processuais. Seção 1 do tempo. Artigo 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Parágrafo 1º. Serão concluídos após 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Artigo 214.
Durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais, excetuando-se: inciso 1, os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. Inciso 2, a tutela de urgência. Artigo 215. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência delas: inciso 1, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Inciso 2, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Inciso 3, os processos que a lei determinar. Artigo 216. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias que não haja expediente forense. Seção 2 do lugar. Artigo 217. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de deferência, de interesse da justiça, da natureza do ato ou de obstáculo arguido pelo interessado e acolhido pelo juiz. Capítulo 3 dos prazos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão o comparecimento após decorrido 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido. Artigo 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém,
a parte provar que não a realizou por justa causa. Parágrafo 1º. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si só ou por mandatário. Parágrafo 2º. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal, ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Parágrafo 3º. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Artigo 225. A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Artigo 226. O juiz proferirá, inciso 1, os despachos no prazo de 5 dias. Inciso 2, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias. Inciso 3, as sentenças no prazo de 30 dias. Artigo 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Artigo 228. Incumbirá ao serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que, inciso 1, houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. Inciso 2, tiver ciência da ordem, quando determinada pelo juiz. Parágrafo 1º. Ao receber os autos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Parágrafo 2º. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário da Justiça. Artigo 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem de prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por um deles. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Artigo 230. O prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Artigo 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 1. A data da juntada dos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Inciso 2. A data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial da Justiça. Inciso 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Inciso 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo
para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Inciso 6. A data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta. Inciso 7. A data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça, impresso ou eletrônico. Inciso 8. O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá às últimas das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Parágrafo 2º. Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. Parágrafo 3º. Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto no inciso 2 do caput à citação com hora certa. Artigo 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Seção 2. Da verificação dos prazos e das penalidades. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo, na falta da lei. Parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz, contra o serventuário, que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo legal. Parágrafo 2º. Se o intimado ou advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa. Parágrafo 4º. Se a situação envolver membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Parágrafo 5º. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra um membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao Corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulando o regimento interno. Parágrafo 1º. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade com intimação do representado, por meio eletrônico, para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis,
em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator do Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias pratique o ato. Parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Título 2º da Comunicação dos Atos Processuais. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo, a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237. Será expedida carta, inciso 1, de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Inciso 2º, rogatória, para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3, precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária, formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juiz estadual da respectiva comarca. Capítulo 2 da citação. Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Artigo 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1, conhecimento, o réu será considerado revel. Inciso 2, execução. O feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor
adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgada a sentença de mérito proferida em favor do réu, antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita por pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. Parágrafo 2º. O locutor, o locador, que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário de que deixou na localidade